Uma outra notícia muito importante, porque documentos e balanços divulgados por ONGs que atuam na Amazônia mostram o recebimento de valores milionários nos últimos anos. De acordo com o presidente da CPI das ONGs, o senador Plínio Valério, apenas 4 entidades embolsaram cerca de 212 milhões de reais. 212 milhões de reais entre os anos de 2020 e 2022, sendo que 80% do valor é doado por financiadores estrangeiros para que essas organizações atuem na região amazônica. Então, não existe comprovação da aplicação desses recursos, já que, de acordo com o senador, eu vou abrir aspas, Yanomamis e outras tribos estão morrendo de inanição e outras doenças, e o INPE registra que nos últimos anos houve recordes seguidos de desmatamento, eu fecho aspas. Além disso, a CPI também investiga uma ONG que recebeu entre os anos de 2020 e 2021 mais de 50 milhões de reais em recursos internacionais e nacionais para atuar na Amazônia. Trata-se do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que tem a ministra Marina Silva como integrante do conselho. Vamos girar com os nossos comentaristas, assunto muito importante. Zé, qual é a sinalização ou a comprovação? ONGs usam a floresta como álibi para conseguir recursos, muitas vezes de doadores estrangeiros, só que não aplicam nada ou quase nada. Só que isso não é novo, né, Zé? É uma mina de dinheiro. Uma fotografia da floresta pegando fogo, ou mesmo notícias de que o Brasil está destruindo a floresta amazônica, rende milhões, rende dinheiro demais, porque várias pessoas, incautos, pessoas que não conhecem o Brasil, começam a depositar dinheiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro me mostrou lá, assim, o motivo dele ter impedido a irrigação constante de dinheiro público para ONGs. E aí ele me disse o seguinte: haverá ONGs que ficarão prejudicadas, algumas poucas que prestam bom serviço? Sim, haverá, mas o tecido geral vai ser beneficiado no sentido de que as ONGs picaretas, e que são a maioria, vão ter esse fluxo interrompido. O ex-ministro Ricardo Salles, agora deputado federal, por São Paulo, ele mostrou claramente de que essas ONGs, empresas, elas na verdade, elas querem mostrar o caos para ganhar mais dinheiro. Se tivesse tudo bonitinho, tudo certo e tal, ninguém vai dar dinheiro. Então, aposta em fotografias de terra queimando, de imagens e tal, para ganhar dinheiro. Isto é uma fábrica de dinheiro. A ONG, a organização não governamental, era para ser uma entidade privada, mas quase todas elas se nutrem no dinheiro público, ou seja, não são mais ONGs, são públicas, porque entra dinheiro público. Agora, essas ONGs aí que ficaram fora dos cofres públicos foram buscar dinheiro no exterior. E para captar esses recursos tem que fazer terror, tem que mentir, tem que dizer que o Brasil está acabando, que a soja está tomando conta da Amazônia. Olha, isso não é a realidade. A área plantada de grãos aqui no Brasil, ela é inferior à nossa capacidade sem desmatar. Então, eles têm que fazer essa propaganda. Então, essas organizações não governamentais, elas recebem muito dinheiro. E 3 CPIs já mostraram exatamente para onde vai o fluxo de dinheiro. Agora, a grande novidade é saber que a ministra Marina Silva tenha um cargo de diretoria ou participe de uma ONG que receba tanto dinheiro assim. Pois é, Cristiano Beraldo estava acessando suas mensagens e lendo as notícias, e eu me lembro também, Beraldo, que Emmanuel Macron, presidente da França, Gisele Bündchen, modelo brasileira internacional que mora nos Estados Unidos, e Leonardo DiCaprio, o ator norte-americano muito conhecido, repassaram fotos antigas de queimadas na Amazônia como sendo atuais, ou seja, obra e atuação dessas ONGs picaretas mencionadas pelo Zé. Olha, a gente tem um fenômeno, e ouvindo essa descrição que o Zé Maria nos trouxe da atuação das ONGs, eu fiquei até em dúvida, Zé, se você estava falando de ONG ou de sindicato, porque é um modelo bastante parecido, né? E tem um outro fenômeno que vem me chamando muita atenção, que são essas entidades, essas ONGs que estão entrando com ações de danos morais coletivos. Acontece alguma coisa, como, por exemplo,
aquele episódio lamentável, aquele terror que aconteceu com o Genivaldo, que foi colocado dentro de um carro da Polícia Rodoviária Federal e morreu ali, sufocado pelo gás lacrimogêneo que soltaram dentro do veículo. A família do Genivaldo chupa dedo até hoje, perdeu seu ente querido de uma forma bárbara, não viu 1 centavo de indenização até agora. Mas uma ação de danos morais coletivos, que entrou uma ONG chamada Educafro, mais outras ali, pediu mais de 100 milhões de reais de indenização, não para a família, para eles, para os cofres dessas ONGs. E o mais impressionante, o Ministério Público concordou e foi atrás do acordo. Aquela moça que entrou num avião, se não me engano, da companhia aérea Gol, com uma mochila grande, e aí os comissários falaram, a senhora não vai poder colocar a sua mochila, porque ela foi uma das últimas a entrar e ela ficou ali muito indignada, as pessoas filmaram e deram uma conotação de que ela foi discriminada. A Educafro entrou com uma ação contra a Gol, se não me engano, pedindo 20 milhões de reais de indenização. Teve o caso daquele sujeito foi pego pela Polícia Militar de São Paulo e por algum motivo amarraram o sujeito, que pode ter sido porque não tinha ali uma algema, estava faltando equipamento adequado, fizeram ali da forma que foi possível, levaram ele e aí, sem saber o que de fato aconteceu, porque não é parte do cotidiano da polícia, sobretudo da Polícia Militar de São Paulo, sai amarrando as pessoas e levando essas pessoas pelos braços e pernas, a Educafro entrou com uma ação, e dessa vez com a participação do padre Júlio Lancelotti, da sua ONG, também pedindo, se não me engano, 500 milhões de reais de indenização ao Estado de São Paulo por danos morais coletivos. Então, essas cifras absurdas estão sendo buscadas por essas ONGs da mesma forma que vão ao exterior criar toda uma cena de vitimização para que os cofres dessas ONGs tenham cifras multimilionárias. E é óbvio que interessa ao Macron e a outros agentes políticos ficarem incentivando esta percepção, porque isso para eles é simplesmente um instrumento de pressão contra o Brasil, contra o agronegócio brasileiro, para favorecer o protecionismo, que falávamos mais cedo aqui, de produtores locais, lá deles. Então, está tudo absolutamente errado. E essas ONGs perceberam que tinha dinheiro para ganhar nesse mercado e estão lá agindo de forma altamente capitalista e sem vergonha. Capitalista no sentido de buscarem dinheiro, mas fazendo isso de forma sem vergonha. Então, se desmoralizam a causa e, de fato, nos envergonham diante de todo mundo. É isso, seguimos agora com o comentário de Roberto Mota para essa informação que trouxemos há pouco. Muitas ONGs que atuam na região amazônica faturando milhões de reais, utilizando naturalmente a floresta amazônica, desmatamento, queimadas como argumento para conseguir doações, especialmente de estrangeiros. E tem muitas investigações que apuram irregularidades, né, Mota? Por gentileza, 2 minutos e meio no seu comentário. É o ambientalismo de resultado, gente. Não dizem que há muitas riquezas escondidas na Amazônia? Pois é, as ONGs estão descobrindo essas riquezas, usando a consciência culpada do pessoal que devastou todas as florestas nas suas terras e agora dão um trocadinho ou um trocadão para os ativistas brasileiros que estão sempre produzindo fotografias, relatórios, documentos sobre a enorme devastação ambiental. Lembrem-se, esse é mais um item da caixinha da esquerda, a defesa do planeta contra o capitalismo selvagem. Porque todo mundo sabe, né, que no marxismo o planeta é completamente preservado. Eles cuidam muito bem do meio ambiente, só que não. Vai lá na China ver a qualidade do meio ambiente deles. Agora, essa defesa, lógico, é muito lucrativa. Pena que ela é feita, muitas vezes, utilizando fraude,
doutrinação e muita esperteza. E vamos só lembrar, essa turminha é aquela que defende que a Amazônia não deveria ser só do Brasil. A Amazônia deveria ser um patrimônio internacional da humanidade. Agora a gente já sabe que é matéria paga. Pois é, Zé, 30 segundos ou 45 no máximo, essa situação que envolve o nome de Marina Silva chegou a repercutir aí no governo em Brasília? É porque conselheira não tem exatamente uma parte de gestão, mas arranha a imagem dela, ela está em alta e é o tipo de funcionária padrão aqui, é o tipo de empregado que o Lula contratou que não pode demitir. Para ter uma ideia, ela incomoda até o governo, para ter uma ideia da força da Marina aqui no meio ambiente. Mas é conselheiro remunerado, Zé? Sim, é.